Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vou colocar o microfone aqui para ficar mais fácil para a gente conversar. Vamos entrando aí. Oi, gente, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Crefito 7. Hoje a gente vai estar recebendo a fisioterapeuta Simone Ribeiro, né? Doutora, que vai estar aí trabalhando, discutindo com a gente um pouquinho sobre esse manejo do profissional de fisioterapia, né? Frente aí ao desafio que é o Covid-19. Então, a gente tem visto, assim, bastante, né, várias lives que tem discutido um pouquinho sobre o adulto, o paciente adulto, como que faz o manejo. E a gente acaba ficando com algumas dúvidas, né, em relação a como que a gente vai estar fazendo isso com o paciente pediátrico e como que a gente vai estar conduzindo isso. Então, a live dessa noite, né, que a gente vai estar propondo é justamente para que a gente possa falar um pouquinho, né, nesses desafios atuais do Covid-19, mas principalmente como que a gente pode estar fazendo isso frente, né, a esse desafio, mais no paciente agora pediátrico, entender um pouquinho se isso tem ou não estudos relacionados ao paciente neonatal, tá? Então, se a gente esperar aí a doutora Simone Ribeiro aparecer pra gente entrar com ela aí e participar da nossa atividade, tá bom? Daqui a pouquinho ela vai chegando. A gente entrou um pouquinho antes, pra gente já ir aquecendo os motores, daqui a pouquinho ela tá aqui com a gente, né? E aí a gente vai poder começar com esse bate-papo aí e entender um pouquinho até essa região sul, sudeste, o que a gente vai ter aí de relação, né? Para esse perfil, esse panorama que a gente está vivendo, tá? Pra gente tentar entender aí um pouquinho o processo mesmo, né? De saúde e doença, o que a gente pode fazer. Então, a ideia de hoje é que a gente possa interagir, tá certo? Vocês podem estar colocando perguntas relacionadas a esse manejo do paciente ao paciente pediátrico, tá? Paciente crítico pediátrico, que a gente vai tentar ajudar você, fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia, a tentar entender esse processo, o que a gente já está conseguindo ajudar, né, dentro desse processo para os indivíduos aí de uma forma geral, tá? Pensando no nosso paciente pediátrico e neonatal. Então, fique à vontade, sejam todos muito bem-vindos ao Crefito 7. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Eugênia Lima, fisioterapeuta, tá? E a gente está aqui... Vamos falando então de prematuridade? Pode, sim, a gente pode ir pensando em prematuridade, a gente pode ir falando de alguns pontos, assim... Igualzinha a Ed, acredita, ela é minha irmã. Tá sem áudio? Vocês não estão me ouvindo? Sem áudio, não estão me ouvindo, é isso? Fala aí. Se tá me ouvindo, se não tá ouvindo. Não tá dando pra ouvir? Peraí. Vê se consegue me ouvir agora. Tá ouvindo normal? Ah, pronto. Então tá legal. Então, a maioria tá ouvindo sim direitinho. Então vamos lá. A gente tem algumas perguntas, algumas pessoas mandaram já algumas perguntas via direct, algumas mandaram perguntas diretamente para mim, no direct também. Eu anotei aqui pra gente estar discutindo junto com a doutora Simone, tá certo? Então assim que ela aparecer por aqui, a gente conversa um pouquinho. Então, continuando, para aqueles que não me conhecem, eu sou Eugênia Lima, eu sou fisioterapeuta, né? Tenho especialização e certificação em terapia intensiva neonatal e pediátrica pela Sobrafi. Sou mestre em processos interativos dos órgãos e sistemas, estou atualmente docente da Universidade Federal da Bahia e coordeno o serviço, né, de pediatria e neonatologia do Hospital Teresa de Lisieux. Então, a gente está aí à frente dessas unidades de terapia intensiva neonatal, enfermaria e emergência. A emergência é a linha de frente, a porta de entrada, né, desses pacientes que podem estar contaminados aí com o Covid-19, tá bom? Então,
Sintam-se todos à vontade para perguntar, para falar, para argumentar, que a gente vai estar aqui à disposição de vocês para que a gente possa estar discutindo aí alguns pontos voltados para esse perfil de paciente. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos lá, mexer em alguma coisa aqui. Pronto. Vamos ver se a gente vai aqui. Todo mundo que está presente. Ver se a gente consegue chamar aqui a Simone. Simone. Bom, como a gente tem um horáriozinho para estar com ela, acho que ela ainda não chegou por aqui, tá bom? Então, vamos esperar. Karine Su, vamos lá. Tem alguns minutinhos pra ti. Deixa eu ver aqui. Vou te dar uns minutinhos pra gente. Karine. Acho que a Karine não conseguiu entrar, não. Pronto. Deixa eu só tirar esse cabelo. Isso. Peraí, Karine, rapidinho, só um minuto. Ô, gente, né? Aqui, ó. Pronto, voltei correndo. Pronto, voltei correndo. Vamos lá. Chegando mais gente, vamos. Quer, filho, o Totó quer participar. As filhas estão doidas para participar, mas essa de hoje não dá. Essa semana a gente teve várias aulas online e elas participaram de todas. Deram um tchau, oi, conversaram com todo mundo. E a curiosidade é grande, né? Então essas lives têm sido uma grande curiosidade para elas. E aí elas entraram no quarto aqui para brincar com a cachorrinha. Então, se a gente deixar, elas vão fazer uma festa aqui e a gente não consegue conversar. Então não tem jeito, tem que tirar mesmo. Dói, né? A gente quer mãe, às vezes a gente quer que fique aqui do ladinho, pertinho, mas agora o momento é que a gente possa mesmo conversar e tal. Então, não dá pra gente estar discutindo isso agora, não. Tá legal? E aí, vocês querem já ir fazendo, colocando alguma pergunta pra gente ir já ajustando, pensando nessa possibilidade do que a gente vai estar falando? Vamos lá? Começar aos pouquinhos, chegando devagarzinho. Olha as meninas chegando aí, devagarzinho para participar. Vamos lá. Falando de crianças com gripe, vacinas, ventilação, sim, muito. Saline, acho que a tua internet. Diferença de teleconsultas e tele. Ponto. De parâmetros também. Cadê, moça? Parece tu aí para conversar um pouquinho. E acho que. Pois é, menina, não tá vendo o que o Crefito faz com a gente? Traz os desafios aí, coloca a gente aí para estar discutindo com vocês, conversando. E a gente topou, né? Agradecer ao nosso presidente do Crefito 7, Gustavo Vieira, de ter dado essa responsabilidade para a gente aí. Tô anotando aqui, ó. Vocês querem saber sobre parâmetros, diferenças de telecomunicação, teleconsultas e telemonitoramento. Coloquei aqui também, tá?
para a gente. Então, se a gente já sabe que os pacientes, a princípio, têm complacência normal, por que insistência em falar sobre ventilação no paciente como se estivesse com SARA? Então, a gente tá tentando entender como é que esse vírus se comporta. É tudo muito novo, então ainda existem algumas contradições nesse processo. E a gente tem, sim, muitos profissionais realmente falando em ventilar, como se estivesse ventilando com SARA, tá? Mas é individualidade, paciente a paciente, a gente vai testando protocolo a protocolo até que a gente realmente consiga encontrar aí o melhor momento para o melhor ajuste da ventilação mecânica. A gente tem algumas sugestões, né, que foram colocados, alguns parâmetros voltados para a pediatria, que não necessariamente são só pensados em SARA, mas pensado também nessa individualidade mesmo do paciente, tá? Não, a gente não pensar que a gente vai insistir como se estivesse com uma síndrome do desconforto respiratório agudo. A COVID ela se apresenta um pouco diferente realmente em relação à síndrome do desconforto respiratório que a gente está acostumado a ver, que é um pulmão realmente mais difícil, mais heterogêneo da gente estar trabalhando. Mas tem ainda algumas áreas de grandes diferenças, de grande discussão. Tá? A gente ainda tem essas dificuldades assim, na literatura de entrar numa coerência. Tem, cara, tem uma foto aqui na tela. Se eu te disser que eu tô tentando tirar essa foto e eu não consigo, se alguém souber tirar isso, pronto, aí. Acho que consegui tirar o negócio aí da tela. Eu não sei o que ela tava fazendo aí. Pronto, vamos lá. O que mais que a gente pode... Ah, tá, teleconsultas e telemonitoramento. Eu acho que isso aqui é um tema bem bacana, que a gente vai estar... Acredito que o CREFITO 7 deva estar abordando isso em algum momento, a legalidade, como é que isso funciona. Mas a tecnologia, ela já chegou, né? Então, tanto para a medicina como para a fisioterapia, a gente não tem mais como fugir disso. É o que a gente chama agora de educação 4.0, revolução industrial 4.0, que é a revolução da inteligência artificial. Então, hoje a gente já tem, né, a presença dessa inteligência artificial, desses computadores que conseguem fazer associações fantásticas. Então, existem propostas hoje de que a gente consiga, à distância, né, em alguns perfis de paciente, a gente possa estar fazendo um telemonitoramento. Então, hoje a gente já tem alguns relógios, pulseiras, né, que eles chamam de wearables, que associados a alguns aplicativos você consegue monitorizar esses indivíduos à distância. Então, isso já é muito utilizado, por exemplo, na medicina genética, pela epigenética, e isso é muito utilizado também pelos profissionais de educação física. Então, eles têm grupos de corrida, os seus clientes, né? Eles acabam adquirindo o relógio que consegue ali administrar a caloria, o perfil da frequência cardíaca, limiar, né, de anaerobiose, e através desses relógios eles conseguem monitorar se esses indivíduos estão ou não fazendo aquele treinamento programado. Então, o telemonitoramento é a gente poder, à distância, monitorar e acompanhar a evolução desse cliente que a gente está ali atendendo. Mas ainda está tudo muito novo, né? Para a gente poder entender melhor e até mesmo como a gente pode avaliar a função desses indivíduos aí através, né, das teleconsultas. Eu acho que é coisa que a gente precisa ainda amadurecer bastante para a gente estar trabalhando. Exercícios respiratórios para o paciente com Covid-19 sem muito agravamento. Olha, as recomendações hoje que a gente está tendo de um modo geral é que a gente não tenha esse atendimento direto, né, do fisioterapeuta para os pacientes assintomáticos. Então, esses pacientes que eles chegam, eles estão assintomáticos, eles não têm, ele apresenta só a tosse seca e a febre, normalmente esses pacientes eles não estão sendo direcionados para esse atendimento com o fisioterapeuta, inicialmente, tá? Então, isso é uma especificidade mesmo aí voltada das orientações e regulamentações para a própria Covid-19. Porque já não estaria, né, uma associação com esses indivíduos mais voltados para a parte motora, né? Nesse momento,
Não é esse o objetivo, tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui. A foto eu já consegui tirar essa foto da tela. Nível. E o fisioterapeuta participa em nível ambulatorial com esse vírus ou só participamos nas UTIs? Inicialmente, né, os fisioterapeutas estavam atendendo a nível ambulatorial, mas saiu mesmo portarias em todos os CREFITos, COFITos, pedindo que nesse momento os ambulatórios não tivessem o atendimento. Depois foi liberado, tem até a própria Sobrafia, ela libera, né, como que você deve estar fazendo esse alinhamento para o atendimento ambulatorial, como que você vai estar fazendo esse atendimento a nível hospitalar, e dentro do nível hospitalar, esse atendimento para o paciente que vai estar na UTI, o paciente pós esse estado crítico, tá? Então, a gente pode até disponibilizar aqui depois para vocês também esses parâmetros, esses cuidados que vocês podem estar tendo aí para estar trabalhando a nível ambulatorial com esse perfil de paciente. A princípio, né, a gente está pedindo para aqueles que podem ficar em casa, que fiquem em casa e que realmente a gente não atenda a nível ambulatorial nesse momento os pacientes que podem não ser atendidos, né? Por isso que está sendo liberado alguns telemonitoramento, teleconsultas a nível médico e foi liberado também agora para os fisioterapeutas. Isso. A individualidade ela é fundamental, né? Então a gente vai ter que fazer essa avaliação beira-leito. É tudo novo. A gente não pode esquecer que, embora a gente já trabalhe há um tempo com a síndrome do desconforto respiratório, mas ela é bem difícil para a gente fazer o manejo, né? Então não é fácil a gente manejar a síndrome do desconforto respiratório, não é algo tranquilo que a gente possa estar fazendo. Então é um desafio grande dia a dia, mesmo a gente já entendendo algumas propostas de cuidado para esse perfil de paciente, mas a individualidade hoje mais do que nunca vai ser fundamental. Então a gente está trabalhando em cima de um perfil chinês, em cima de um perfil italiano, e a gente não tem o perfil brasileiro ainda, a gente não sabe como é que o nosso paciente vai se comportar. A gente tem diferentes climas dentro do Brasil, então aqui no Nordeste é um clima, no Sul, Sudeste é outro. Esse vírus ele é um ribovírus, e isso é importante salientar, então ele não tem DNA, ele só tem RNA. Então ele é facilmente modificado, ele sofre mutações com muita facilidade. Então a gente não sabe se já sofreu ou se vai sofrer, quais são as repercussões. Então agora, mais do que nunca, a individualidade beira-leito. E o ideal é que nós, fisioterapeutas, possamos mesmo estar registrando esses dados para ajudar, né, nesse processo aí de aprendizado. Então, nós estamos vivendo um aprendizado. A gente sugere, né? Então, não tem nada fechado, não tem nada exato. O que existe é uma sugestão. Bolo de jeito nenhum. De jeito nenhum a ideia aqui é bolo, tá certo? Receita de bolo, esse não é o processo. Não, a gente ainda não falou de intubação nem de ressuscitação cardiopulmonar, não. A gente tá. Tô esperando Simone aparecer por aqui pra gente chamar e pra gente poder entrar aqui na live junto com ela, tá? Mas tem sim alguns parâmetros sugeridos. Tô aqui até anotando algumas coisas aqui, que não é pra gente não se perder depois. Tem alguns parâmetros sugeridos, sim, para que a gente possa tá fazendo. Se a gente tem alguma experiência nas crianças crônicas traqueostomizadas prévias, essa experiência é experiência se elas foram traqueostomizadas previamente, se a gente tem experiência com essas crianças e o Covid-19. A gente tem experiências diversas, né, com crianças traqueostomizadas previamente, por motivos diferentes, inclusive. Aí seria legal tentar direcionar um pouquinho a pergunta para a gente poder tentar ajudar. Traqueia para aspirar. Existem inúmeros estudos, né, que mostram para a gente que o traqueia ele não tem muita diferença quando a gente pensa em redução de infecção respiratória. Mas ele tem uma coisa muito importante, né, nesse cenário do Covid, que é evitar que esses aerosóis, que esse vírus, ele possa ter contato com o ar. Então, toda vez que esse fisioterapeuta, se ele precisar desconectar, imagina, esse vírus ele seria jogado naquele ambiente em que aquele paciente está presente. Então, o uso do traqueia é obrigatório para esses pacientes que estão em ventilação mecânica com Covid-19, tá?
é uma sugestão, uma recomendação, mas a gente encara hoje como uma obrigação mesmo. Existem outras características que precisam mesmo que a gente faça a utilização aí desse traquequé, né? Então, pressões muito elevadas, expiratória final, a utilização do óxido nítrico, pacientes hipersecretivos que estão precisando ser aspirados várias vezes. Então, o traquequé ele dá uma ajuda bem bacana aí nesse processo de mais segurança. Então, vamos lá. Simone chegou aqui, gente. Peraí. Vamos aguardando ela chegar. Tá chegando. Pronto! Aê! Seja muito bem-vinda, Simone. Muito obrigada, já estava aqui desesperada com a conversa. Não, eu aqui, gente, procurando aqui o botãozinho, mas Boa fica noite, tranquila. pessoal. Gente, eu queria apresentar para vocês a doutora Simone Ribeiro, né? Ela é doutora em saúde da criança e do adolescente. Ela coordena o serviço de fisioterapia pediátrica e neonatal, né? Da Previdência dos Servidores do Estado de Minas, que é lá na região sudeste, diferente da gente aqui do Nordeste. Acredito que tem muita coisa bacana, né, para acrescentar para a gente. E uma coisa bem legal, né, é que ela é uma das autoras que participa aí dessa atividade, dos aspectos para a gente, do manual mesmo de fisioterapia que a Sobrafi produziu. Então, junto com a Fernanda, a Simone é uma das autoras e tenho certeza que vai ajudar bastante. Fernanda, anotei um monte de perguntas já aqui. Isso aí. Vamos pessoal... trocar bastante aqui informações. Tá legal o áudio aí, pessoal? Tá bom aí? Acho que tá legal, né? Para mim tá ok, tá ótimo. Mas mais Boa cedo eu noite. perguntei, eles estavam ouvindo. Tava ok. Boa noite, então, a todos. Gostaria de agradecer aí a participação pelo Crefito 7. É um prazer estar sempre podendo colaborar, mais do que nunca nesse momento em que inúmeras dúvidas na Bahia, em Minas, São Paulo, Rio, todos os lugares, Norte, Nordeste, todo mundo com muitas dúvidas. Por termos cenários muito distintos, inclusive nas nossas UTIs, né? Isso. Então, eu, juntamente aí com a Eugênia, selecionamos alguns temas mais relevantes, assim, porque daria para a gente ficar dias aqui conversando, só que a live tem um tempo um pouco restrito, então acho que é interessante a gente se ater aí a alguns tópicos. E à medida do possível a gente responde as dúvidas que forem surgindo, né? Isso. Então vamos lá. Eu acho, Simone, que pelo que a gente pensou e as perguntas, acho que contempla bem aqui os que eles já iniciaram perguntando, tá? Ótimo. Tudo bem, então. Posso falar um pouco, então? Eu Pode. Selecionei algumas questões, assim. Hoje eu fiz uma busca, a gente tem escrito tanta coisa, e nos nossos serviços tem aparecido questões tão individuais. E a gente não pode se comparar, né? Não dá para comparar um serviço público com um serviço privado. A gente precisa comparar as nossas atitudes, que precisam ser iguais. Exato. Né? As nossas medidas fisioterapêuticas precisam ser iguais. Então, é esse o nosso foco. Eu tenho sempre retomado isso com a equipe o tempo todo. Eu trabalho em UTI mista, por exemplo, em que eu tenho paciente neonatal e pediátrico. E nesse momento a gente já fez toda uma organização para mudança de isolamento, inclusive, do recém-nascido para o pediátrico, né? Então, são ambientes que vão estar aí no Brasil inteiro vivendo isso. Eu fiz uma busca hoje na literatura e atualizando, porque cada dia está saindo uma informação nova, né, Eugênia? E assim, os dados da pediatria, felizmente, são dados muito bons. Não são dados tragicamente como tem sido, né? Foram relatados aí na China, na Itália, dos pacientes adultos, na faixa etária mais de idosos aí. Em crianças, a última revisão sistemática que saiu, e aí é claro que a China é o parâmetro, né? Porque não teve tantos casos em outros lugares. Os Estados Unidos agora tem um número um pouco maior de casos, e a Itália.
diagnosticados com Covid, até a última publicação, que foi, acabei de checar aqui, foi dia 24, terça-feira, 1 a 5% de casos diagnosticados com Covid. Uma mortalidade, né? Uma morte de uma criança de aproximadamente 13 anos. E num lugar de uma grande concentração, que é a China, né? Wuhan, ali com 9 milhões de habitantes. Isso. Então, um país também com características muito distintas nosso aqui. Então, eu gosto sempre de trazer isso assim à tona para as pessoas situarem, né? O período de incubação do vírus na criança é um pouco diferente do comportamento do adulto. Isso. Ele é em torno de 0 a 2 dias, com intervalo que pode ir de 2 a 10 dias. Eu acho que entre os principais sintomas estão muito relacionados entre os nossos vírus, que é tosse, febre, né? Dor de garganta ou espirro, mialgia, fadiga, dispneia, que vão estar muito próximas das situações que a gente vive no dia a dia. E uma das características que eu notei até que é um dos bons parâmetros para a gente na pediatria é a saturação. Todas as crianças, né, que tiveram acometimento ali de moderado a grave, a saturação base era sempre menor que 93%, 94%. Então, também um fator importante a ser observado, né? E em crianças, o fator mais interessante, que é o ECA, né, que é a enzima conversora da angiotensina, as crianças têm menos, né, ou têm menos maturidade dessa enzima, daí a proteína do vírus não tem muito onde se ligar. Então, eu acredito muito pelo tecido pulmonar ainda em crescimento, em desenvolvimento, mas isso ainda tem sido muito estudado. Talvez esse é um dos fatos que a gente tenha menos casos em crianças. Dito isso, eu acho que já é um bom fator para a gente não se alarmar tanto quanto a população adulta. Que eu acho que é um fator interessante. Mas também a gente precisa tomar decisões não sabendo que vírus é. E aí é que vem a grande dúvida, eu acho que é da maior parte das pessoas. Eu tenho conversado com colegas de todo o país, Eugênio, eu imagino que aí vocês também trocam muita informação. Qual é a tomada de decisão? O que fazer se for um vírus sincicial respiratório, se for um para-influenza, influenza A, B, um rinovírus, até que se prove o contrário. Eu não sei como tá aí na Bahia, né? E imagino que no restante do país, mas o nosso aqui, Minas, aqui, Belo Horizonte, por exemplo, a gente ainda está com um atraso no diagnóstico muito grande, assim. Uma demora normal até que se saiam os testes rápidos, mas de 3, 5 dias, podendo chegar a 7 dias para a gente ter realmente certeza se é ou não a Covid. Como que tá aí para vocês isso? Aqui está acontecendo da mesma forma. A gente também tem o mesmo delay, o mesmo tempo de demora de resposta, de 3, 4, 5, às vezes até 7 dias da gente ter essa resposta. A gente tem alguns hospitais que já teve caso de pacientes mais velhos, no caso não da criança, mas do idoso mesmo, que é o perfil mais acometido, deles ter o óbito e o exame acabar não estando pronto, porque ele já estava com tantas comorbidades e fragilizado que acabou indo embora antes do resultado chegar. Então, a gente também está tendo essa dificuldade. Perfeito. Eu vi que o doutor Gustavo colocou ali que o tempo é muito similar aí na Bahia. Eu acredito que isso vai mudar um pouco agora em abril, com a Anvisa, me parece que liberou 8 testes rápidos, né? Eu fiz essa leitura aqui hoje. Isso vai facilitar bastante. Porque a tomada de decisão nossa, né? Eu estava na leitura dos dados aqui, o estudo que saiu agora foi esse que saiu do dia 23, que trouxe aquela coorte lá de 2.143 crianças, 90% assintomáticos ou com sintomas leves. Isso para a gente é muito bom. E os graves, que foram ali 5,2% de pacientes graves, que são aqueles que caem em saturação, têm cianose e dispneia,
E 0,6% daqueles muito críticos, que é o desconforto moderado grave que vai para a UTI. Então, esse dado é muito interessante para a gente, mas também chama atenção do que fazer. E aí, é uma discussão que eu também estou aqui no meu serviço, da gente tentar triar melhor essas crianças, né? Então, a gente tem feito treinamentos com a equipe das enfermarias, com as equipes da urgência, né, que recebe a criança, até a criança chegar na UTI. E tudo muito que saiu até o momento foi de população adulta. Não teve trial, né, suficiente com criança, que coloca uma criança saudável com uma criança COVID. E isso dificulta para a gente tomada de decisão. Então, eu conversei com alguns colegas, assim, eu falei, deixa eu conversar com colegas de São Paulo, do Rio, que já estão com uma população um pouco acima para a gente compreender. E realmente ainda é duvidoso para todo mundo. Então, eu penso assim, que a melhor questão é a triagem. Então, a boa avaliação do fisioterapeuta junto com a equipe multiprofissional, seja enfermeiro, médico e toda a equipe de suporte, precisa continuar acontecendo e talvez até mais rigoroso. A gente instituiu algumas escalas de avaliação para ajudar a ficar mais quantitativo. Incluímos, por exemplo, se a criança dessatura ou chega dessaturando, né? Saturando menor, a gente colocou um valor 94%. Qual a tomada de decisão? Insuficiência respiratória, esforço respiratório, e a gente colocou algum score. Para o recém-nascido, o boletim de Silverman-Anderson, que nos ajuda a definir, né, aquela criança, principalmente que ou foi para casa e voltou, e o score de Downes, que é um score também de desconforto muito usado aí na asma. Isso parece muito simples, mas é uma tomada de decisão muito legal. Assim, a gente já teve essa semana alguns casos suspeitos, cerca de 3 casos suspeitos, porque era tosse, febre e taquipneia. E o score ajudou muito, porque quantifica e você vai avaliando tempo a tempo. Avalia um horário, volta, avalia e vai tomando decisão com a clínica, com a radiografia de tórax, enfim. Isso foi um fator que nos ajudou bastante para não errar, para não ser invasivo demais. Porque a literatura, como é muito nova, tem muita dúvida, né? Eu acho que você concorda, né, Eugênia? Como é que tem sido assim para vocês, os fluxos, né, de tomada de decisão? Como como é um hospital particular, então a gente já trabalha com esses scores, né? Até para ter uma sintonia, uma sincronização e responder também às acreditações. Então, isso já força, isso de certa forma, já força a gente também um pouquinho a trabalhar e buscar mais esses scores. Então, a gente já trabalha com um score de gravidade. Então, a gente ampliou mais esse score de gravidade para as emergências. Então, a gente tinha esse score de gravidade para fazer um fluxo das enfermarias para a UTI. Aí a gente ampliou esse score de gravidade para a emergência, para que nessa entrada da emergência para a enfermaria ou para a UTI, a gente até pudesse triar esse paciente da melhor forma. Até porque agora, aqui na região do Nordeste, a gente vai entrar num período em que aumenta o número de casos de bronquiolites. E aí a gente, né, já começar a entender quem é o quê, né, para a gente não entrar nesse clima, nessa vibe de Covid-19, que não é muito o perfil né, pediátrico e neonatal. E assim, pensando no que a gente traçou ali, né? Falar um pouco de oxigenoterapia. A literatura, a gente tem vindo muito, o documento que a gente escreveu da Sobrafir fala um pouco disso, que a experiência ainda é muito mais com adulto. E assim, a tomada de decisão para oxigenoterapia é inclusive de proteção para o profissional, para o fisioterapeuta, que é a linha de frente. Então, a literatura sugere realmente que a gente utilize a oxigenoterapia de baixo fluxo, né? O catéter nasal, o cânula nasal e a máscara com reservatório, preferencialmente a máscara não reinalante, né? Que é aquela que tem os 2 orifícios, as 2 membranas na máscara, para não permitir, né, contato com o ar e nem dispersão e pulverização.
E aí todo mundo fica, e a VNI? Nós vamos usar, né? Tem gente perguntando o nome da escala, é Downes e Boletim de Pode ser da Silverman-Anderson. Então, realmente, esse é o momento da gente parar e pensar o que fazer. O que temos agora é proteção do profissional e também evitar disseminação e pulverização do que a gente não sabe. Pode ser simplesmente um vírus sincicial ou uma influenza, que a gente já conhece, ou ser também uma COVID. Então, a nossa tomada de decisão, eu conversei com alguns colegas que têm, eu não sei se é a realidade de vocês aí, o uso de cânula de alto fluxo. A gente não usa de fluxo corrente no hospital que eu estou, mas vários hospitais utilizam. E há muita dúvida, mas é sabido que a cânula de alto fluxo, ela permite maior pulverização, né? E aerolização ali em volta do paciente, o que pode contaminar com mais facilidade os profissionais que manuseiam. Então, não é uma contraindicação. É uma indicação se você tiver como segurança. E toda a literatura tem trazido muita questão de uma sala negativa, com pressão negativa, um ambiente controlado, e que a gente sabe que boa parte das nossas UTIs não tem essa realidade. Eu até vi hoje o protocolo do Hospital Sírio-Libanês e eu sei que eles têm sala com pressão negativa, assim como outros também. E aí permite você fazer esse tipo de situação. A ventilação não invasiva, por exemplo, para a gente da pediatria e da neonatologia, é muito similar. Porque os dispositivos são pronga e máscara nasal, né? Então permite realmente uma pulverização muito maior. A gente não sabe o alcance ali daquele fluxo que gera pressão positiva. Então, realmente, a gente tem esse lado. E tem o lado também da terapia. Aí daí eu acho que o diagnóstico precisa ser rápido. Porque a gente sabe que a criança, por exemplo, com bronquiolite, ela se beneficia da VNI, muitas vezes. Né? E é a nossa, às vezes, escolha, ou ao alto fluxo. E como que a gente vai lidar com isso? Então, assim, a tomada de decisão não vai ser fácil, não tem sido eu imagino que para ninguém, assim. É um grande desafio usar a VNI, mas não é contraindicado. É bom lembrar isso porque nesse momento de dúvida, todo mundo fica querendo meio que, olha, me dá uma resposta, o que eu faço aqui? Foi o que eu falei logo no início. A gente não tem resposta ainda. Não tem. E eu penso que precisa ser muito individual para o seu hospital. Isso. Eu recebi algumas perguntas assim. Olha, no meu hospital não tem filtro, eu não tenho filtro EPA, eu não tenho... Que é um assunto que nós já vamos falar aqui agora há pouco. Vamos com cautela, nós não vamos fazer nada atropelado, né? Uma coisa sem entender o que está fazendo. Primeiramente, o profissional preparado, ele tem que estar paramentado, ele tem que estar organizado com os seus EPIs para que ele atue com o paciente. E, mediante isso, ele tem que conhecer. Então, por isso que tem que ler protocolo mesmo, tem que ver os fluxos dos outros hospitais e tentar adequar a rotina do nosso hospital. Eu trabalho num hospital que tem 12 andares. A urgência fica no primeiro. Não é tão simples até o paciente chegar no 7º andar. Então, o fluxo tem sido todo treinado, porque a equipe não tem um treinamento de isolamento constante como precisa ser agora, né? Eu imagino que para vocês aí também é muito próximo, né, dessa realidade. Então, esse fluxo de treinamento a gente tem feito constantemente, todos os dias, e a gente erra, porque não é rotina. Não é rotina para ninguém. Então, a gente tem feito esse exercício. Os documentos que têm saído, cada instituição ainda tem tentado alinhar a sua realidade. Por exemplo, tem instituição que usa muito cânula nasal de alto fluxo. Tirar isso de uma vez é difícil, tem que adaptar. Tem que falar, peraí, vamos ver até onde a gente pode ir. Se esse caso aqui não é um caso
que eu tô achando que seja. Pessoal, tentar não confundir com recém-nascido que acabou de nascer. Os protocolos vão manter os mesmos. Vai usar VNI, vai tubar, vai... enfim, né? É diferente da criança que vem de fora, que é a nossa possível COVID. E acho que alguém perguntou aí de halo, RUD, né? Isso. Isso tudo é baixo fluxo, né? Até onde a gente Vocês sabe, não gera névoa. O baixo fluxo aí tá, o RUD entra, né? O halo, catéter nasal, e as máscaras com reservatório. A Venturi tem alguma questionamento por ser um dispositivo que gera um fluxo mais alto. Eu vi alguns dados da literatura permitindo o uso de Venturi a 30%, mas no meu serviço a gente optou em não usar. A gente vai usar máscara com reservatório, né? A máscara a gente pode ir graduando a FO2 nela, e aqui já é uma realidade muito interessante para a gente. E pensar na intubação, quando fala intubação precoce, é no desconforto moderado a grave, é aquele menino que está piorando. Radiografia, gasometricamente, desconforto respiratório, eu quantifiquei, eu vi que aquele menino não está bem, em caminho para intubação. A literatura fala de possibilidade de resgate com VNI antes, né? De um tempo, um time ali antes da intubação, desde que você garanta a vedação. Em neonatologia, eu não vejo essa situação de como vedar a pronga nasal ou a máscara ali, que a gente sabe que tem mais escape. Eu vi o documento agora da Sociedade Brasileira de Pediatria e realmente, assim, eles não contraindicam, porque eles também não vão fazer isso porque é tudo novo. Então, não vai falar, não, tá contraindicado. Ele fala assim, olha, mantenham os seus protocolos e atenção com a possibilidade de pulverização e de aerolização ali ao redor do paciente. Então, a gente precisa realmente pensar como fazer, né? No meu serviço, e eu gosto de falar isso sempre, porque não é verdade absoluta, mas é uma opção nossa, mediante a tudo que a gente leu, em optar em não usar a VNI. No caso, os pediatras estão fazendo treinamento para intubação rápida com o pediatra mais experiente do plantão. Então, o paciente que piora o quadro, ele vai ser feito uma intubação. Eu vi uma pergunta aí, eu estou tentando acompanhar, mas é muita coisa, viu, pessoal? Eu vi a pergunta aí sobre o cuff. Isso. Sobre os tubos, se todos os tubos vão ter que ter cuff. É complicado, né? Não tem como ter cuff. O nosso neonato, o recém-nascido, o tubo 3, a gente não tem. Tem já agora circulado um pouco aí, é realidade de alguns hospitais que eu já sei, o tubo com microcuff, que é um cuff com baixa pressão, é pressão de 15 milímetros ali, é um tubo bem legal que tem saído aí. Ele não a posição dele na laringe é própria para o recém-nascido, para não fazer aquela questão toda na traqueia que a gente sabe, de colapso dos anéis da traqueia. Tem muitos serviços que já tem, principalmente serviços privados aí, que trouxeram isso, chamam tubo microcuff. O serviço que tem isso é um privilégio poder usá-lo, mas a maior parte, né, do serviço que a gente conhece é o tubo não balonado mesmo. E aí é aquilo, evitar ventilação com altos parâmetros. A gente vai fazer essa busca, mas nem sempre a gente vai conseguir. Então, no meu serviço, por exemplo, não tem microcuff. Eu já fiz esse pedido há um tempo atrás, em conversa com o material e a equipe médica, e isso está em andamento, mas a gente não tem essa questão no momento. Não sei vocês aí, Eugênia. Você pode complementar, porque eu vou falando aqui. Não, tranquilo. Eu sempre gosto de ouvir, né, quando a gente tem um contato novo. Então, eu sou uma boa ouvinte também. Assim, aproveito até para ressaltar uma afirmação, falou assim, que passou aí agora, né? Tipo, vixe, então lascou, vai continuar soltando todos os aerosóis igual a pronga, já que é complicado.
Na verdade, não é bem assim. Por que não tem o balonete? É porque muitas vezes o próprio tubo orotraqueal ele acaba já vedando mesmo na traqueia desse bebê. Então, esse escape é muito pequeno. Então, às vezes, a gente tem intubações que a gente não tem escape nenhum, e mesmo sem ter o balonete. Então, assim, é uma nova conquista ter os micro-cuff, mas não é também uma tragédia total o fato da gente não ter, porque a gente já ventilou outros vírus até com a letalidade maior que o Covid, e a gente consegue manter o controle da contaminação. Exatamente. Tá? E a ventilação ainda mais novo ainda, porque vamos pensar que lá em Wuhan, que foram com 9 milhões de habitantes no mesmo lugar, os graves foram 0,6%, ou seja, os que chegaram a ser entubados. Então, realmente, a gente sabe que vão ser os casos muito graves. Então, para a gente aqui no Brasil, a diferença vai estar no diagnóstico. Entre COVID, não COVID, sincicial e todos os outros. E a ventilação, dentro dos parâmetros razoáveis que a gente tem usado na literatura, né? Volume corrente 3 a 6, ali em torno de 4 a 6 é o ideal. Evitar pressões de pico muito altas, né? Sempre menores que 28. A PIP, eu penso sempre em manter ali entre a PIP intrínseca e chegar até valores de 7, 8. Não temos dados da literatura como tem no adulto ainda. Então, estamos seguindo. Eu vi que o Dr. Gustavo perguntou ali sobre a posição prona. O pessoal tá louco pelo filtro e pela posição prona. A prona, ela é sempre considerada na síndrome de desconforto respiratório agudo, né? Na nossa síndrome de desconforto respiratório agudo. Isso. Principalmente no neuropediátrico, no neonato, a gente usa com muito mais frequência. Então, o comportamento para a gente é o mesmo de qualquer SARS, né? Ou de qualquer SDRAG grave, que são as síndromes que a gente lida, são as mais críticas. Então, é prona, a gente trabalha com PIPs um pouco maior. Em pediatria, a gente já trabalha um pouco mais com recrutamento. Então, isso se mantém, mas eu não tenho nada na literatura no momento sobre a COVID e a posição prona. A gente sabe que em adultos é uma realidade e em crianças também é nas nossas situações cotidianas. E quanto ao filtro, na ventilação mecânica, a ideia é que se use o filtro HMEF, que é aquele que faz a barreira de 99,99 ponto%, preferencialmente próximo ao paciente. E se você tiver o filtro EPA, né, que é o filtro de barreira, não é o filtro trocador de umidificação, você usar na saída exalatória. E se você tiver possibilidade, usar também na saída inspiratória. Isso é o ideal. E nem sempre os ventiladores têm. Tem sido um desafio agora, porque todo mundo quer o filtro. E o que eu tenho dito, assim, veja também com o fornecedor do seu ventilador. Porque, às vezes, você quer colocar um filtro e você fala, olha, eu tenho um filtro aqui de barreira. É neonatal, eu vou colocar no paciente. Coloca, o paciente começa com esforço. Eu recebi uma mensagem ontem. Simone, colocamos um filtro EPA na exalação, o paciente está com esforço, a gente acha que é bronquiolite, mas ainda não teve o resultado. E o esforço aumentou muito, ela fez um antes e depois e falou, olha, não está dando certo. Eu falei, não vai dar. Se o filtro não é apropriado para uma criança, principalmente bebê, né, que são os nossos recém-nascidos, a gente vai ter muito problema. Tem alguns ventiladores que já têm os filtros. Eu trabalho, por exemplo, com o ventilador, não tem conflito de interesse, tá? É só para facilitar aqui a nossa interlocução. Eu trabalho com a Bennett e eles têm filtro já. O filtro EPA já fica na válvula expiratória. Então, realmente, já vem e facilita para a gente bastante. Agora, o ventilador que não tem, a gente precisa saber do fornecedor qual melhor a gente vai colocar. Em NEO, a gente usa também o HME. Eu tenho para NEO HMEF a partir de 15 ml.
E o desafio é, a criança usa jarra. Pessoal, só um minutinho. Duas crianças em casa, desculpa, tá, pessoal? Desculpa. Fique tranquila. Ninguém conta pra ela do Vamos lá. cachorrinho que tava latindo no início. A gente tem filtros, então, em Nel que facilita bastante. A partir de 15 ml. Alguém está perguntando a marca, deixa eu lembrar. Tem Teleflex, tem várias marcas aí no GVS, algumas que eu conheço, mas enfim, tem várias. Dá para vocês procurarem aí, filtro neonatal. Algumas marcas já fornecem o filtro. Algumas marcas de ventilador já falam qual é o filtro adequado. Então, agora está uma busca do filtro. E assim, eu fico pensando que precisa pensar na maneira estratégica de se utilizar isso. A equipe precisa... Dá para aquela criança menor lembrar que não tem nada até o momento de tirar a jarra de umidificação do neonato. Todo mundo pergunta, então agora não pode usar a jarra com aquecimento, porque vai ter que pôr o filtro. Não, vamos usar como a gente usava. E se você tiver um filtro de barreira, é o ideal. Então, colocar um EPA na válvula exalatória. Mas o filtro umidificador, trocador de umidade para o neonato, para o recém-nascido, é realmente bastante complicado. Então, não é uma sugestão. Eu até li alguns documentos aqui e a Sociedade também Brasileira de Pediatria não vi nenhuma indicação. É manter realmente o que feito até agora. Você tem algo para acrescentar, Eugênia? Miriam, saiu aqui um minutinho do ar, por isso fiquei sem ouvir você 2 segundinhos. Mas o pessoal está perguntando assim, jarra é o mesmo que panela? E o condensado? Eu sei que tem nomes diferentes, é isso mesmo. A jarra que fica no aquecedor, né? Do recém-nascido. Isso. Enfim, é isso, né? Acho que o nome é esse, para cada um aí tem um pouquinho de nome diferente. Então, até ontem na live do professor Ângelo Roncalli, ele falou isso um pouco, né? Onde há o aquecimento, coloca o filtro EPA na válvula exalatória. Então, a gente não vai tirar o aquecimento do paciente. A gente só vai colocar uma barreira na exalação. E aí, todos os cuidados da ventilação. O filtro, então, a gente sabe que o HMEF, ele substitui o EPA e o HME. Se você tiver, ótimo. Eu tenho, por exemplo, na pediatria, porque já é o que eu uso. E aí eu tenho para os menorzinhos, para os bebês, para menos ml. A questão toda que tem que observar é que se começou a fazer esforço, se o paciente começou a aumentar muito o esforço, realmente você está obstruindo ali na saída exalatória com o filtro. Daí não sugere se manter. A gente precisa realmente ou tirar e ver como substituir esse esforço que a gente vai estar impondo para o paciente. O pessoal está perguntando, Simone, como que a gente faz, né, com esse condensado? Que a gente sabe quando utiliza muito a jarra ou a panela, que seria a mesma coisa. Qual cuidado seria quando forma esse condensado? Então, se vocês têm tido... A gente, aqui, assim, tudo tão novo, né? Para experiência, e eu acho que não tem outra forma de quando ter o condensado, ele fica bloqueado, a ventilação bloqueia. O que você tira é o resíduo, né? Então, eu acho que é fazer a retirada do resíduo com a equipe da higienização que vai fazer isso, a gente ajustar com a equipe da higienização, assim como vai ter que fazer com quem tem vidro de vácuo, né? Não tem vácuo descartável. Tá bom. Vai fazer a mesma higienização, a retirada e descarte do material no lixo para infectante próprio para esse tipo de paciente.
O doutor Gustavo avisou aí, né, que estava saindo da live, estava a bateria Sim, descarregando, só para a gente, né, saber que ele já não vai estar mais por isso. aqui. Pergunta de neonato com Covid no caso de transmissão direta mãe e filho. Uhum. Como a gente tem, né, uma obstetrícia, né, associada, a gente tem maternidade lá junto à nossa UTI neonatal, a gente tem buscado muito também essas informações. O que a gente pode dizer para vocês é que a gente não tem, pelo menos até hoje de tarde, artigos que falassem sobre o Covid na gestante e uma transmissão direta para o bebê. Eu até encontrei um relato de caso que falava um pouco de uma criança que 30 horas depois, mas não tinha nada muito substancial na forma da escrita do trabalho. Então, achei que não era tão importante nesse momento. Então, E a eu prefiro, amamentação né, tem sido mantida, né? mantida. O Então, documento da Sociedade Brasileira de Pediatria isso. foi emitido para manutenção do aleitamento. A mãe precisa usar a máscara e se proteger e mantém o curso do aleitamento e a sequência com a criança ela vai fazer a É tipagem, normal. para a gente ver se tem ou não, porque é provável, pode ser, mas não é direta. Isso. E até o momento a gente não pode dizer a nível genético, porque é muito novo, só lá no futuro, talvez, para a gente entender melhor se teve, se passou, se Isso, contaminou ou se não. Então agora é muito, muito recente. Tem como a gente isso. saber isso ainda, né? Alguém está Acho que vai ter que perguntando, esperar. retirar o condensado não contaminaria o ambiente? O condensado, ele não pulveriza, né? Na verdade, ele continua na linha ali, a ventilação continua na linha acima do copo e no copo não há pulverização. Então, é desconexão e retirada. E isso é novo para todos nós, viu, gente? Não Isso. há verdade, há uma sinalização da melhor conduta, né, das nossas melhores condutas. Muita gente pergunta se incubador é barreira de aerossol. Olha, não deixa de ser. Falei isso esses dias. Eu falei, olha, na bronquiolite, a gente acaba usando isso um pouco como estratégia. A incubadora, ela acaba te ajudando a ser uma barreira de, né, dispersar partículas. Mas ela não é uma câmara isolada. Então, a gente sabe que vai poder ter contaminação, sim, no ambiente. Para aspiração, vocês aí também utilizam só o sistema fechado? Sim, a gente já utiliza de rotina. Rotina. Aqui, os nossos menores de 1.000 gramas, de 1.500 gramas, todos já utilizam o sistema fechado. Então, é uma rotina do serviço que facilita muito nesse momento, porque a gente já tem um quantitativo. E a gente já tem para pacientes pediátricos também. Aquele paciente que precisa ser menos manipulado, a gente acaba usando o sistema fechado. Isso. Assim, isso chama atenção, de novo perguntando, né, sobre retirar o condensado do copo. Eu acho que isso chama atenção bastante, para o posicionamento também, gente. Eu acho que no próprio dia a dia da gente, a forma como a gente consegue posicionar esse circuito, ele vai direcionar esse líquido ou esse condensado para o copo. Mas muitas vezes, da forma como a gente posiciona ele, pode estar condensando para outros sentidos do circuito e acaba realmente não ficando no copo e você vai ter um trabalho maior para retirar esse condensado. Então, o posicionamento é importante, né? A forma como você organiza o leito que essa criança está. Isso. Eu tô vendo a colega falar, um sonho de serviço. Imagina, é realidade, assim, super brasileira. A gente tem muito fluxo. Uma coisa que eu aprendi na gestão, e trabalhei muitos anos no Hospital Sofia Feldman também, que é a maior maternidade aí do país. Eu trabalhei 16 anos. Eu aprendi muito com a gestão, que tudo que você faz uma boa gestão, que a sua equipe é muito alinhada, a coisa flui muito bem. Com recurso, com pouco recurso, o que precisa é ter um conhecimento e um alinhamento com a equipe. Nessa hora, as coisas não ficam muito distantes, sabe? E a gente trabalha dentro do que é, eu nem diria do que é desejável, mas do que é aceitável. Tá, Vel? É isso, eu tenho usado tanto essa palavra esses dias que você tem isso, eu falo, olha, eu não tenho, mas dentro da possibilidade eu tenho isso. Então vamos trabalhar com isso e ver melhor estratégia. Isso eu acho que é o nosso foco, assim.
Exatamente. Eu sempre quando eu estou, né, com um colega profissional, ou até mesmo com estudante, eu digo, a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem.